Olá, vamos para aqui a mais uma aula, né? Vamos continuar a melhorar nossa aplicação, nosso CRUD. Então, a última aula a gente fez o index, a gente pôde visualizar aqui. Vamos só dar uma olhada aqui. Categorias. Então, ele já está mostrando as categorias que foram cadastradas. Perfeito, né? Agora eu preciso adicionar uma categoria. Como é que a gente faria para adicionar essa categoria? Então vamos lá ao nosso código. Vamos fazer o create agora. O create, para adicionar uma categoria, eu tenho que passar para ele um modelo para ser adicionado, né? Vou ter que passar um model. Normalmente a gente passa um modelo a própria categoria. Esse carinha aqui na categoria seria notícias ponto models ponto categoria. Mas no Create não é uma boa ideia. Tem alguns padrões de projeto, ele vai explicar o porquê não é interessante a gente passar diretamente o modelo. E sim criar um modelo de visão específico para a categoria, né? Então, em vez de a gente passar um modelo para a própria categoria para a minha página, vamos criar uma classe baseada nessa categoria, tá, gente? O ViewModel é basicamente uma classe que representa as informações que estão dentro de uma página. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um ViewModel aqui, um diretório. Categorias ViewModels. Poxa, acabei de criar então todos os ViewModels que eu vou utilizar pela categoria, quer dizer, as visões que eu posso ter da categoria, eu vou colocar dentro do diretório categorias ViewModel. E eu vou criar aqui uma classe, né, chamada categoria ViewModel, né? Essa categoria ViewModel, vamos dizer que ela tem as mesmas características, tá, do meu model padrão. Então eu vou até copiar e colar, né? Ctrl C. Só que ela não pode ser filha, ela não herda o de base. Essa classe aqui ela é uma classe completa, né? Deixo aqui, parece que fica vermelho, então vou adicionar o annotations. Ontem estava dando uma aula que eu estava utilizando o Visual Studio Code, essas facilidades que tem no Visual Studio Community. O Code ele não está bem maduro ainda, com certeza vai melhorar, né? O Roslyn, que é o compilador aí, a parte que faz o back-end do C Sharp tem muito a melhorar, mas o Visual Studio realmente Community ele está bem mais completo. Por isso a gente prefere para ensinar o Community, né? Apesar de muitos profissionais, ainda mais se você for trabalhar multiplataforma, quer dizer, você tem um ambiente Mac, um ambiente Linux, você vai obrigatoriamente trabalhar com Visual Studio Code e ele está sendo muito utilizado. Tem até um vídeo do próprio pessoal do Google utilizando o Visual Studio Code para desenvolver suas frameworks, né? Então aqui no categoria ViewModel eu vou também criar o meu ID, porque eu preciso do ID, né? Então, como ele não é filho de Base, e o Base tinha um ID, eu poderia fazer isso aqui, né? Filho de Base, mas não, ele não pode ser filho de Base, né? Então, todas as informações vão estar aqui no categoria ViewModels. Agora sim, né? Eu criando isso, quer dizer, tudo que eu preciso no categoria, eu posso fazer o seguinte: Models, categoria ViewModels, ponto categoria ViewModel. Esse vai ser o modelo que eu vou utilizar para criar a minha página. Ok, gente? Bem, eu vou preciso colocar um título, né? Tanto lá em cima na barra, como também um título H2 aí no meu corpo. Então, coloquei aqui adicionar categoria, né? O View Data é o padrão, a gente já tinha mostrado que está lá no meu layout. Feito isso, eu vou começar a criar meu formulário, gente. Como é que funciona o formulário? O formulário é uma tag form, onde eu vou colocar a seguinte informação, né? É um form cujo action, quando eu der um post, ele vai chamar action create, e a formatação dele é form horizontal. Poxa, de onde é que veio esse form horizontal, gente? Vamos lá no get bootstrap, né? Eu tenho várias maneiras de fazer um form. Então aqui em CSS, vocês vão ver que no formulário você tem
O padrão é, quer dizer, o label em cima e o texto aqui embaixo, esse é o modelo, né? Vários campos um do lado do outro, esse é o inline, né? E eu gosto do horizontal forming, nesse caso aqui, onde eu tenho um label aqui do lado e o componente aqui do outro. E olha como é que ele faz, form class, form horizontal, exatamente o que eu fiz aqui, form class, form horizontal. A única coisa que eu coloquei a mais aqui, que é uma coisa específica do ASP.NET Core, é o ASP Action, né? Que é o create, quer dizer, a ação que vai ser executada quando clicar no botão submit. Perfeito, né? Vou dar uma perfumaria um pouquinho a mais, vou colocar aqui informe os dados da categoria e colocar uma linha horizontal para ficar bem legal, né? Bem, dar um plus aí a mais. E eu vou começar a criar o meu formulário baseado no que eu vi aqui, ó. Vamos aqui, gente. Div, class e assim por diante, né? Então eu vou usar esse div class form group, onde eu tenho o label e um outro div class. O label é aquela parte lateral e o div class é essa parte onde vai conter o meu input type, né? Então o label é esse carinha aqui e o div class é esse carinha aqui. Perceba no Bootstrap que eu tenho duas coisas, né? O Bootstrap, o padrão, é dividir minha tela em 12 partes iguais. Então vou usar duas partes para o meu label, então coloco call sm2, o 2 é que estou usando duas partes, e vou usar 10 partes para o meu objeto, call sm10. Eu tenho o sm, que é para dispositivos pequenos, small, né? Eu posso estar utilizando ele. Eu posso utilizar o MD, que é o médio, e o L, alguma coisa esqueci, que é o large. Eu vou usar o médio, né, que é específico para tablets. Vamos dizer que o Bootstrap ele tem essa diferença aí. Então vamos lá voltar para a nossa aplicação e vamos criar o modelo. Então vamos lá, um form group, passo com a descrição, depois que é dividido em duas partes, né? Aí o input vai ser dividido em 10 partes, né? A parte do input 10 partes. Essa é a parte da validação que eu coloquei, né? Então se tiver algum erro, se eu estiver passando, que validação, por exemplo? Se eu quiser escrever alguma coisa acima de 100 caracteres, por exemplo, né? Isso aqui é uma validação que eu já defini no próprio modelo, né? Então é isso que eu vou colocar aqui no meu Create. Além disso, eu preciso do botãozinho, né? O botão ele vai me permitir em mandar as informações que eu digitei nessa tela lá para o meu formulário, lá para a minha ação Create. Vamos fazer isso? Vamos lá. Mais outro form group, né? Agora eu tenho uma linha vai ocupar 10 posições, mas iniciando na terceira coluna, porque eu fiz um offset de duas colunas, né? E vai aparecer aqui o adicionar. Em vez de ser botão default, eu vou até mostrar aqui para vocês como é que ficaria, né? Categorias, adicionar categoria. Tá aqui a categoria com o nosso text box aqui, o botão adicionar. Eu posso colocar uma outra cor nele. Em vez de ser botão default, posso colocar vamos procurar lá no meu Get Bootstrap, né? Buttons. Então tenho várias cores. Opa, o info. Esse info é bem bonitinho, um azulzinho aqui. Então vamos colocar o info, btn, info, salvo. Poxa, legal, né? Então o Bootstrap é como se fosse um guideline, né? Ou um guia para poder a gente desenhar a nossa página, né? Então dou refresh. Poxa, ficou bonitinho agora o botão azul, né? Então a parte quando clicar em adicionar, ele vai mandar a informação lá para o meu Action Create. Um último detalhe, tá? Para essa validação funcionar, eu tenho que colocar os scripts de validação. Então, como vai ter validação no meu formulário, se eu não tivesse validação no formulário, não precisaria, mas como vai ter, eu preciso adicionar o seguinte script, tá, gente? Section Script, onde eu vou estar renderizando na minha página o Validation Script Partial. Esse carinha aqui, que tem todos os scripts necessários, no caso de jQuery, para validar meus componentes, tá, gente? Ele vai adicionar aqueles scripts, renderizando aqui no Section Scripts aquele script parcial, justamente de validação. Ok, gente, então está aqui a nossa aplicação, o nosso formulário. Agora eu preciso receber esses dados lá no meu controller, né?
e depois tratar ele de forma adequada. Então vamos fazer isso lá no controller. Eu tenho aqui o create, ok? Então vamos lá para o nosso create. Eu tenho dois creates aqui específicos, tá, gente? Um create que ele acontece quando dou um HTTP get. Quer dizer, quando eu vou buscar o dado, ele vai fazer o primeiro create. Ótimo, isso aí não tem nenhum problema. Agora nós temos o segundo create, tá, gente? Que acontece quando dou um post na minha página. A gente falou muito isso sobre nos fundamentos de ASP.NET Core. Quando dou um post, ele vai mandar exatamente esses dados que foram digitados aqui, no caso descrição, e vai mandar para minha action create. Então vou passar com parâmetro aqui o categoria view model e vou estar passando com parâmetro modelo. Ele não está reconhecendo, então vamos adicionar lá no meu index, lá no meu user, né, categoria view models, agora sim. Então o meu create ele vai estar passando aqui no modelo. Uma das coisas que vocês estão percebendo aqui que ele está ficando verde, né? Quer dizer, eu defini como são métodos assíncronos, mas não estou utilizando nada assíncrono aqui. Tenho todas as opções, ou realmente utilizar, transformar isso em assíncrono, ou apenas deixar ele mais simples, né? Até aqui não precisa, não tem nenhuma informação assíncrona, fica mais fácil. O create também não tem nada assíncrono, ele apenas retorna o view. Então os dois não são assíncronos, mas esse aqui com certeza a gente vai utilizar o assíncrono aqui na nossa página, tá? Então, lá no HTTP Post, que é o meu modelo que eu estou passando, ok? Eu preciso passar os dados que estão no meu modelo, né, para o meu categoria mesmo, aquela categoria que vai ser inserida no banco de dados. Então vamos criar categoria aqui, categoria recebe 1000 categoria. E agora eu vou passar dentro da categoria justamente todas as informações no modelo. No modelo só tem só a descrição, né? Então a descrição de categoria, essa é a descrição de categoria, vai receber a descrição do meu modelo. Perfeito. Depois de feito isso, opa, um erro aqui, não é ponto e vírgula, aqui é vírgula, tá, gente? Os dados dentro aqui tem que estar separados por vírgula. Só no finalzinho do comando é que eu coloco ponto e vírgula, desculpa aí, tá, gente? E depois disso, eu adiciono essa notícia, né? Add categoria, desculpa, né? Eu vou adicionar essa categoria lá no meu banco de dados. Só que adicionei na memória. Eu preciso salvar agora. db.save changes async. Olha aí, agora eu vou utilizar o async, né? Só que ao utilizar o async, não esqueça de colocar o await na frente para ele falar, olha, vai esperando ele salvar no meu banco de dados. E se alguma coisa der certo, então se der certo, tá, gente? Eu espero que dê certo. Eu dou um return to action redirect to action e vou passar um action que ele vai passar aqui, no caso o index. Ele vai voltar aqui. Poxa, ficou estranho. Ou retorna o view ou retorna depois, quer dizer, salvou e retorna. Uma coisa que a gente precisa é o seguinte, o modelo a gente tem que validar o modelo. E se esse modelo estiver errado, se ele não preencheu todos os requisitos para cadastrar, então preciso fazer um if, né, aqui no meu modelo para verificar se ele está válido ou não. Model state is valid, agora sim. Se ele estiver válido, então só se o meu modelo estiver válido, todos os dados forem aí ele vai criar a categoria, vai adicionar a categoria, vai salvar no banco de dados, depois de salvar no banco de dados ele vai redirecionar para o meu usuário. Agora, se deu algum modelo, se deu um problema no meu modelo, então ele vai refazer sua página usando o próprio modelo como padrão. Tá, gente? Esse aqui é o famoso, é o padrão mesmo utilizado no Create, no CRUD, né, no Create do CRUD. Esse get aqui no primeiro nem ele é opcional, mas vou deixar aqui, eu poderia tirar ele, mas vou deixar ele aqui só para deixar claro que um create é get, outro create é post. Um create ele vai ser chamado quando eu abro a página pela primeira vez
e o outro create vai ser chamado quando clicar no botão aqui, nesse botão adicionar, aí vai mandar os dados que foram preenchidos aqui lá para o meu formulário, tá? Que dados são esses? Por enquanto só tenho descrição, tanto que tanto label eu estou utilizando descrição, input, descrição e assim por diante, né? Uma coisa que é interessante, lá na categoria View Model, né? Como ele está utilizando o display chamado categoria, ele vai aparecer lá a categoria. Então vamos testar, né, gente? Então testando, vamos lá visualizar nossa página, ok? Dá um refresh, vou adicionar uma categoria. Olha o que eu vou fazer. Eu não vou digitar nada, eu vou apenas adicionar. Puxa, ele adicionou sem nada. Realmente o meu modelo ele foi considerado válido, né? Mas não deveria. Ele deveria, olha, você é obrigado a ter a categoria. Aí eu posso fazer em dois lugares dizer que é obrigatório, né? Antes de mais nada, vamos lá, voltar para o meu projeto. Eu vou lá no meu SQL Server, Database, Notícias, Categorias. Eu vou editar meus dados aqui. Vou fechar esse carinha aqui, excluir, porque ele não foi posto, né? Ele não estava ok. Então vamos lá, dou um refresh. Eu posso modificar em dois lugares aqui, gente. Em primeiro lugar, deixa eu fechar aqui, não vou mais usar. Eu posso colocar no View Model mesmo, dizendo que ele é required. Só isso já é o suficiente, né? Então lá no modelo eu vou ter colocado, e eu posso colocar lá no model mesmo, lá na categoria, eu posso colocar aqui também, né? Eu posso dizer que ele é required. Eu preciso colocar nos dois? Bem, esse aqui é o que representa o teu banco de dados, então o teu banco de dados vai estar como required, né? Se eu fizer isso, eu vou ter que dar um update no meu banco de dados. Eu não vou fazer isso agora, senão vai dar problema de update, né? Eu só vou fazer isso só no meu View Model mesmo, no meu required, né? Eu vou colocar o required só no View Model. Fazendo isso, gente, olha aqui novamente, eu vou dar um refresh na minha página. Esse primeiro refresh ele demora um pouquinho, porque ele tá, como eu mudei o controle, o código ele dá ele recompila o código, né? Eu vou adicionar a categoria e vou tentar adicionar. Opa! Perceba que agora ele verifica o modelo, né? Eu tento adicionar e não consigo adicionar porque o campo categoria é obrigatório. Eu coloco só pelo fato de ter colocado required. Agora sim, né? Vamos colocar aqui fofoca. Vamos escrever fofoca e adicionar agora sim. Nós temos aqui fofoca adicionado, tá, gente? Bem, essa aí foi o nosso cru de incluir, né, nosso create. E já que a gente finalizou, gente, vamos colocar o nosso menuzinho aqui. Esse menu, vamos dar uma melhorada, porque para não ficar digitando aqui categorias, né? Tem duas maneiras aqui. Vamos lá no nosso notícias. E lá no notícias, vamos lá isso aí a gente faz lá no layout, né? Lembrando lá no layout. Notícias rondões ficou muito grande, vou botar notícias RO. E eu poderia fazer isso aqui, gente. Ctrl C, Ctrl V, que aqui é o navbar. Então colocar aqui categorias. E o ASP.NET, o controller seria categorias. Que eu não estou utilizando o controller categorias, né? E a action dentro categorias, qual action estou utilizando? Por padrão vai aparecer o index, né? Categorias, index, né? E salvo. Perfeito. Categorias, index. Vamos agora dar uma atualizada. Notícias RO e apareceu categorias. Então posso navegar aqui entre minhas páginas, categorias. Só que não é legal, porque essa categoria, imagina todas as tabelas aparecendo no menu. Seria interessante em ter um menu administração, né, do site, onde eu pudesse cadastrar essa categoria. Então vamos criar aqui entre o início e o sobre, né, um menuzinho, né, e esse menuzinho aqui no meio, eu vou colocar toda a parte administrativa, né, administração, e uma delas é justamente a tabela de categorias. Como é que a gente faz isso? E como a gente faz isso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso Bootstrap, né? Bootstrap, eu tenho um carinha chamado Components, né? Lá no Components tem um carinha chamado
Dropdowns. Olha aqui o dropdowns. No dropdowns ele mostra como criar esse dropdown aqui bonitinho. Você cria uma classe dropdown, aí você fala o tipo de botão que é, né? Todas são as informações necessárias para o dropdown e o que vai aparecer aqui no dropdown, e lá dentro eu coloco, né, os itens que vão estar dentro do meu dropdown, né, o que vai fazer parte do meu dropdown. Vamos fazer isso então na nossa tela. Então vou tirar essa categoria e copiar e colocar, né, dropdown, né, todos os dados. O que vai ter dentro dele vai ser o carinha chamado administração. Dentro de administração vou criar um drop-down menu, e nesse menuzinho vou ter apenas a categoria, aquele link que tinha feito antes. Eu salvo e vou aqui agora, dou um refresh, já está aqui a administração, início, administração, e está aparecendo categorias. Perceba agora que meu, né, ficou bem mais legalzinho o nosso menuzinho, administração, categorias, né? Só para voltar aqui, como é que funciona, o código completo está aí para vocês darem um print e fazerem de acordo aí. Eu recomendo realmente não ficar digitando na mão. Tenta toda vez que você vai digitar alguma coisa, você usa o autocompletar. Então, por favor, use o autocompletar para vocês não se perderem, não ficarem apenas caçando caractere aí para ver como é que faz efetivamente. Bem, por hoje é só a nossa aula e até a próxima.